Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Pode Marcar para a gente falar sobre coisas que acontecem no mundo do futebol. E ontem aconteceu uma coisa muito importante no futebol sul-americano. Antes, se você não for inscrito, por favor, pode marcar sua inscrição. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, comente nos nossos vídeos, porque só assim o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes e vai recomendando para cada vez mais gente. O sorteio da Copa Sul-Americana e da Libertadores, o sorteio no caso da fase de grupos. E nós tivemos aí alguns grupinhos bem complicados. Eu vou analisar aqui rapidinho os grupos dos times cariocas. Na Sul-Americana, o Botafogo ficou num grupo com o Racing, com o Caracas e com o Independiente Petroleiro da Bolívia. O grupo E, no caso. O Racing foi contra quem o Botafogo acabou perdendo aí a Recopa Sul-Americana do ano passado. É um time complicado. O Racing também foi quem impôs uma grande dificuldade ao Flamengo, né, na Libertadores de 2025. Então é um timezinho chato de se enfrentar. O Caracas é um time tradicional da Venezuela, tem viagem longa, mas eu acho que o Botafogo não vai ter muita dificuldade contra o Caracas, não. Já o Independiente Petroleiro é aquele time que é chato de se enfrentar quando ele joga em casa, porque quando ele joga fora, esquece. O Botafogo deve ganhar com facilidade. Por quê? Porque joga na altitude, né? Na primeira rodada, o Botafogo pega o Caracas e jogando em casa, tá? A primeira rodada é sempre entre 7 e 9 de abril. A segunda rodada, que vai de 14 a 16 de abril, lembrando que os jogos ainda não estão definidos, nem data, nem horário, tá? Aí sim, o Botafogo tem o duelo mais duro na fase de grupos. Ele pega o Racing lá na Argentina. Na terceira rodada, o Botafogo pega o Independiente Petroleiro jogando em casa, entre os dias 28 e 30 de abril. Na quarta rodada, entre 5 e 7 de maio, o Botafogo pega o Racing jogando aqui, tá? E na quinta rodada, entre 19 e 21 de maio, o Botafogo vai à altitude enfrentar o Independiente Petroleiro. É mais ou menos 2.800 metros, tá? De altitude. É como se fosse Quito, tá? 2.800 metros, mas não é como La Paz, como Potosí, que são 3.600, 4.000. Aliás, tem um time aí que vai enfrentar La Paz na primeira fase, tá? E na sexta rodada, entre 26 e 28 de maio, o Botafogo vai à Venezuela enfrentar o Caracas. No grupo G da Sul-Americana, o Vasco vai enfrentar um adversário duro, tradicional também em Libertadores, né? Não tanto em Sul-Americana, mas sim em Libertadores. O Olímpia do Paraguai, tricampeão da Libertadores. E vai enfrentar um outro timezinho chato também, que é o Audax italiano do Chile e o Barracas Central da Argentina, tá? Aliás, contra quem o Vasco estreia lá em abril, né? Na segunda rodada, o Vasco pega o Audax italiano em São Januário, né? O primeiro jogo do Vasco é fora de casa. Na terceira rodada, o Vasco pega o Olímpia em São Januário. Na quarta rodada, o Vasco vai ao Chile enfrentar o Audax italiano. Na quinta rodada, aí sim, o Vasco teoricamente tem o duelo mais duro, né? Vai ao Defensores del Chaco pegar o Olímpia, jogo duríssimo. E na sexta rodada, o Vasco pega o Barracas Central jogando em São Januário. Ou seja, teoricamente, analisando aqui os grupos de Botafogo e Vasco na Sul-Americana, eu acho que pela fase atual do Botafogo e pelo time que o Vasco tem, eu acho que os dois, eu não sei como é que tá o Olímpia, tá? Mas a princípio o Vasco deve ficar em segundo no grupo.
E pela fase atual do Botafogo, o Botafogo também tem uma boa chance de ficar em segundo no grupo e aí enfrentar um terceiro da Libertadores. E aí, meu amigo, falando em Libertadores, vamos lá, que tem grupo duro pra Carioca. Pois é. E adivinha quem é que pegou o grupo duro? Foi o Flamengo. O Flamengo vai ter que estudar o Estudiantes, custa vencer o Cusco, Flamengo. E independente de ter um Independiente no grupo, o Flamengo tem que se impor dentro do grupo, né? Pois é. O Flamengo vai pegar o Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru e o Independiente Medellín da Colômbia, tá? Sim, o Estudiantes que fez uma quartas de final duríssima com o Flamengo no ano passado, né? O Flamengo venceu por 2-1 aqui no Maracanã, sendo que o Flamengo foi muito prejudicado nesse jogo, né? Tava 2-0, o árbitro tava doidinho para expulsar o Plata e expulsou, né? Num lance que o Plata não fez a falta, o Plata, aliás, sofreu o pênalti no lance, mas enfim, né? Depois o Estudiantes fez o gol, pro Estudiantes ficar vivo no jogo da volta. Aí vem o Cusco do Peru, que o Flamengo nunca jogou contra o Cusco, mas já jogou na cidade de Cusco, tá? O Flamengo já jogou contra o Cienciano, lá em Cusco, que, claro, tem altitude, né? São 3.300 metros. O Flamengo já jogou lá e meteu 3-0 no Cienciano em 2008. E o duro Independiente Medellín, da Colômbia, né? Uma viagem longa, os times colombianos são tecnicamente muito bons, então o grupo do Flamengo não é fácil, não. Na primeira rodada, assim como na Sul-Americana, entre os dias 7 e 9 de abril, o Flamengo vai a Cusco jogar contra o Cusco, tá? Na segunda rodada, o Flamengo recebe o Independiente Medellín entre os dias 14 e 16 de abril. Lembrando que os jogos não têm dias e também não têm horários definidos, tá? Nem na Libertadores e nem na Sul-Americana. Quando tiver, você, claro, vai ser informado aqui no canal Pode Marcar. Na terceira rodada, o Flamengo vai à Argentina jogar contra o Estudiantes. Teoricamente, é o jogo mais complicado do Flamengo na primeira fase, tá? Na quarta rodada, o segundo jogo mais complicado, entre os dias 5 e 7 de maio. O Flamengo vai à Colômbia jogar contra o Independiente Medellín, tá? Que realmente é uma viagem longa. Normalmente os times colombianos são muito bons tecnicamente, então é um jogo complicadinho. Na quinta rodada, entre os dias 19 e 21 de maio, o jogo mais complicado do Flamengo em casa, que é contra o Estudiantes, tá? E na sexta e última rodada da fase de grupos, o Flamengo recebe o Cusco entre os dias 26 e 28 de maio. E no grupo C, o Fluminense ficou com o Bolívar, o Deportivo La Guaira, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia, da Argentina. O Bolívar, claro, da Bolívia, e sim, óbvio, altitude, né? E é o Fluminense que vai jogar em La Paz. Bom, na primeira rodada, o Fluminense vai à Venezuela jogar contra o Deportivo La Guaira. Acho que não deve ser um jogo tão difícil assim para o Fluminense. Na segunda rodada, é aquele jogo casca de banana, né? Para o Fluminense, porque vai todo mundo achar que é um jogo fácil, porque ele recebe o Independiente Rivadavia. Só lembrando o seguinte, gente, o Flamengo teve uma única derrota na Libertadores em casa no ano passado. Sabe contra quem foi? Contra o Central Córdoba, da Argentina, tá? Então, não foi contra o Racing, não foi contra o Estudiantes, foi contra o Central Córdoba. Então, convém respeitar o Independiente Rivadavia, tá? Que é time pequeno
mas é time argentino, então vamos respeitar, né? Terceira rodada, o Fluminense aí sim sobe o morro. Vai jogar contra o Bolívar lá em La Paz, jogo duríssimo, a 3.600 metros de altitude. Na quarta rodada, o Fluminense vai à Argentina jogar contra o Independiente Rivadavia. Também não é muito fácil, né, jogar contra um argentino na Argentina. Na quinta rodada, o Fluminense recebe o Bolívar, aí deve ganhar tranquilamente. Aí na sexta rodada também um outro jogo para ganhar e fazer saldo até, né? O Fluminense joga contra o Deportivo La Guaira da Venezuela no Maracanã. O que eu achei dos grupos dos cariocas? Eu achei os grupos de Botafogo e Vasco, assim, até um pouquinho mais difíceis do que o grupo do Fluminense na Libertadores, tá? Porque o Botafogo tem o Racing, o Vasco tem o Olímpia, que são times tradicionais até em Libertadores, né? E o Fluminense, fora o Bolívar, que é difícil lá na altitude, ele não tem nenhum outro adversário muito forte, né? O Rivadavia vai merecer respeito por ser time argentino, né? Mas eu acho que o Fluminense passa na Libertadores, talvez até em primeiro. E o grupo do Flamengo, sim, é disparado o mais difícil dentre os dos cariocas, né? Porque o Flamengo pega o Estudiantes, que, tal e qual ele, Flamengo, é tetracampeão da Libertadores, né? Então, o Estudiantes merece muito respeito. E outro time que merece respeito é o Independiente Medellín, que a melhor campanha do Medellín foi uma semifinal de Libertadores lá em 2003 contra o Santos. Mas, assim, ele costuma aprontar, né? Contra clubes brasileiros, contra clubes argentinos também. Então, convém ficar de olho no Independiente Medellín, né? E o Cusco joga na altitude, e o Flamengo não tem um histórico muito bom jogando na altitude, então são 3 adversários que vão apresentar 3 níveis de dificuldades diferentes, mas que é bom o Flamengo ficar de olho, porque realmente pode ser que ele sofra na fase de grupos, tá? Não é grupo para o Flamengo provavelmente fazer 18 pontos, mas talvez o Flamengo passe em primeiro lugar. Fluminense deve passar em primeiro, eu acho, com esse grupo aí, mas não fazendo 18 pontos, talvez uns 15 por aí. Botafogo e Vasco, aí vai depender de como eles estiverem na estreia, né? O Vasco está no momento melhor atualmente. Botafogo pode ser que trocando o treinador resolva, né? Então, eu acho que vai ser uma Libertadores e uma Sula muito interessantes. E olha, tem brasileiro que caiu em grupo da morte mesmo na Libertadores, né? Eu tô falando do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer clássico contra o Boca, vai fazer jogo contra a Universidade Católica do Chile. Então, gente, vamos ficar de olho na Libertadores e vamos ficar de olho na Copa Sul-Americana, que vai ser muito interessante. É inscrito? Não? Por favor, pode marcar sua inscrição, deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos e, por favor, comente nos nossos vídeos para que assim o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes para mais gente e vá recomendando para cada vez mais pessoas e o nosso canal se torne cada vez mais relevante para mais gente, tá bom? Tchau, tchau, gente!